Então nós vamos começar essa série Não Perca a Esperança, que é uma série, algo que Deus tem mexido no meu coração a respeito desse tema. Porque esperança é algo muito importante para todos nós, é algo fundamental para a nossa existência. É algo que todos nós precisamos ter em nosso coração para nós conseguirmos viver. Esse dia eu estava vendo, eu não me lembro o nome do rapaz falando, mas falando que aquele que perde a esperança perde tudo. Aquele que perde a esperança, ele perde o ânimo de acordar de manhã, ele perde o ânimo de ir trabalhar, ele perde o ânimo de dar qualquer novo passo, porque a esperança dele se acabou. E isso é um fato, é uma verdade. Se nós perdermos a nossa esperança, fica difícil nós vivermos. Se eu perco a esperança na minha família, fica difícil eu investir na minha família, crendo que algo possa ser diferente. Se eu perco a esperança nos meus filhos, se eu perco a esperança na minha cidade, na minha nação, se eu perco a esperança em Cristo Jesus, fica difícil eu continuar a caminhar e continuar a tomar decisões que possam me levar a alcançar algo, porque a minha esperança ela se acabou. E as pessoas passam, nós passamos por situações que a nossa esperança vai embora. Passamos por situações que a nossa esperança se acaba. E se nós voltarmos para a nossa realidade, que nós vivemos na nossa nação, no mundo inteiro, por causa da pandemia do Covid-19, nós precisamos literalmente entender quão importante é termos esperança em um tempo de dificuldade. Porque na verdade nós vivemos um tempo, hoje é dia 18, se não me engano, 18? Dia 18 de abril de 2021. Faz mais de um ano que nós estamos passando por uma situação a respeito da pandemia do Covid-19. E por muitas vezes foi se falado que iria acabar, que ia passar, que o pico ia não sei quando, que o pico era daquele dia, naquela outra data. Mas quem de nós imaginou que no decorrer, ao passar um ano, nós estaríamos vivendo a mesma situação ainda? Da mesma maneira. E quando nós vemos situações assim que não passa, que as coisas não acontecem, é muito fácil o nosso coração adoecer. Inclusive a Bíblia fala isso, a Bíblia diz que quando a esperança é adiada, o coração adoece. Quando a esperança vai sendo adiada, a gente cria uma expectativa de que em determinado dia as coisas vão ser diferentes. Seja em qual sentido for, em qual área for, e não acontece, nosso coração se adoece um pouco. Então nós vivemos um tempo onde é muito importante nós não perdermos a esperança. Nós não perdemos a esperança de que de fato isso vai passar. Nós não perdemos a esperança que Deus continua no controle de todas as coisas e isso vai passar no tempo determinado pelo nosso Deus. Nós não podemos perder a esperança e ter certeza que independente do que você passe, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida emocional, seja qual for a área da sua vida espiritual que for, tenha esperança, não perca ela, que tudo isso pode passar, e tudo isso vai passar. Amém, queridos? Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto que fica em Romanos 4, o verso 17 em diante, que diz o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém, queridos? Esse é um texto que fala a respeito da vida de um homem chamado Abraão. Um homem que a Bíblia diz nesse verso, principalmente no verso de número 18, que ele creu contra a esperança. Mesmo não tendo esperança, mesmo os olhos dele não vendo algo que poderia acontecer, mesmo assim, ele creu. No verso 18 diz, olha o que o verso 18 diz novamente: esperando contra a esperança, creu, para viver a ser pai,
creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Abraão, a Bíblia vem nos falando a respeito desse contexto que nós estamos começando a refletir hoje, nós não perdermos a esperança. A Bíblia diz que Abraão viveu um momento na vida dele em que ele tem que crer e viver e superar e continuar mesmo contra a esperança, mesmo sem haver esperança. Mas para nós entendermos o que está acontecendo e o que esse texto pode nos ensinar, nós precisamos lembrar um pouco a respeito de quem é Abraão. Abraão é um homem chamado por Deus. Deus chama ele, lá em Gênesis nós encontramos isso, a Bíblia diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Todos lembram disso? Todos nós lembramos disso. Então Abraão é um homem que é chamado por Deus. Ele é escolhido por Deus e chamado pelo Senhor. E Deus promete para ele que ele seria pai de numerosa multidão. Deus promete para ele que da descendência de Abraão existiria uma grande nação. Ele faz essa promessa, ele promete um filho a Abraão. Só que Abraão, a esposa de Abraão, chamada Sara, ela não pode ter filhos. Mas mesmo assim, Deus promete para ele, fala: Abraão, você será pai de numerosa multidão. Além de chamar Abraão, Deus dá uma promessa para ele que é maravilhosa e fantástica. Mas nesse meio tempo que Deus chama Abraão, promete algo fantástico para ele, o tempo vai passando. E o tempo passa, e o tempo passa, e a promessa de Deus para ele não se cumpre. Passam-se anos e anos, e essa promessa, ela não vai se cumprindo. E conforme mais passa o tempo, e mais velho vai ficando Abraão e Sara, além da dificuldade física de Sara possuir um filho e ter um filho, o tempo vai passando, e isso vai fazendo com que a expectativa de que aquilo viesse a acontecer vai se esvaindo, vai acabando. Conforme mais passa o tempo, mais difícil fica de se cumprir isso. Não é assim que acontece com nós? Quando nós queremos que algo aconteça, ou quando nós temos uma promessa de Deus e sabemos algo que Deus diz que vai acontecer, e nós começamos nessa caminhada empolgados, felizes, animados, mas o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo. E é natural do ser humano começar a desistir, começar a achar que realmente aquilo não vai acontecer. Até que o tempo passa e chega no momento que a Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, relata no verso de número 19, acompanhe comigo. Segura a sua Bíblia aberta que nós vamos acompanhar bastante versos aí nesse texto. Diz o seguinte, a parte B do versículo: embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. O momento em que chega na vida de Abraão, é que ele olha para o seu corpo, e ele vê que o seu corpo está amortecido. A tradução do original para essa palavra amortecido é quase morto, necrosado, um sentido que está quase acabado. Então Abraão, ele chega após ser chamado por Deus, ter recebido uma promessa do Senhor para ele, ter caminhado ao longo de muito tempo, chega um momento em que ele olha para o seu corpo e vê o seu corpo quase morto. Ele já tem aproximadamente 100 anos. Além dele olhar para o seu corpo e ver tudo isso, ele olha para a sua esposa chamada Sara, e nós podemos calcular que ela tem aproximadamente 90 anos. Esse é o momento em que Abraão chega sem o cumprimento da promessa, sem que aquilo que Deus prometeu para ele viesse a acontecer. Mas mesmo assim, quando nós voltamos para o verso 18, nós nos lembramos que Abraão, ele creu contra a esperança, mesmo olhando para todas as situações adversas, e ele se tornou aquilo que Deus tinha chamado ele para se tornar. Ele viveu aquilo que Deus tinha prometido, ou seja, mesmo diante das adversidades, ele continuou a caminhar, mesmo que as situações falassem o contrário, ele permaneceu, e por consequência ele viveu e veio a ser pai de muitas nações. Eu quero fazer algumas considerações nesse texto que nós lemos, que são interessantes para fazer com que eu e você não venhamos perder a nossa esperança no tempo em que vivemos, seja por causa da pandemia, seja por causa de problemas que você enfrenta. De repente você hoje está sem esperança. Eu quero fazer considerações nesse texto que façam voltar a esperança ao seu coração. Mas muitas vezes Deus fala conosco em sua palavra para coisas que irão acontecer lá na frente. De repente hoje você está bem, você está tranquilo, mas guarde essa palavra no seu coração, que pode chegar um momento em que a esperança queira ir embora.
E você lembrando disso, você vai saber aquilo que você precisa fazer e viver, para que você possa não viver sem esperança mais. Amém, queridos? Olha o que diz no verso de número 17 do texto. Fala o seguinte, né, a sequência do verso 16 fala como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Primeira consideração importante de nós fazermos era em quem que Abraão creu para conseguir passar por tudo isso. Quem era o Deus de Abraão? A Bíblia diz que ele creu no seu Deus. E como consequência disso, mesmo contra a esperança, mesmo sem ter esperança e expectativa nenhuma, ele conseguiu permanecer e viver aquilo que Deus tinha prometido para ele. Quem é esse Deus que Abraão crê? A Bíblia mesmo declara, Paulo falando, quem é esse Deus? E usa duas coisas para falar quem é o Deus que Abraão crê. A primeira delas, ele diz que ele é o Deus que vivifica os mortos. A primeira declaração de Paulo, falando em quem Abraão creu para conseguir superar um tempo difícil, é que o Deus que ele cria era o Deus que vivifica os mortos. E é interessante nós pensarmos, porque se você for ler a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia, até a história de Abraão, pelo menos relatado, a ressurreição de algum morto. Você vai encontrar? Alguém lembra alguma coisa desse tipo? Não. Relatado na Bíblia, nós não encontramos, até o momento da história de Abraão, algum morto sendo ressuscitado. Mas Paulo declara que o Deus que Abraão cria era o Deus que vivifica os mortos. Era o Deus que acreditava que ele acreditava que era tão poderoso para até mesmo trazer à existência aquele que já tinha morrido. E se nós formos pensar um pouco mais profundo, quando nós pensamos na história de Abraão, né, quando Deus promete a Abraão, ele promete um filho, e Deus dá esse filho para Abraão, e esse filho se chama Isaque. Mas chega um momento que Deus pede que justamente a promessa de Deus para ele, Abraão pegue esse filho chamado Isaque e sacrifique num altar em obediência a Deus. Os irmãos lembram disso? Deus pede isso para ele. E a Bíblia diz que Abraão, ele não questiona, ele não pergunta, ele apenas se prepara, organiza todas as coisas, pega o seu filho e vai para o monte que Deus mandou ele ir para sacrificar o seu filho. E prepara todas as coisas. A Bíblia diz que ele levanta a mão com um cutelo, que era algo específico para matar o animal que era sacrificado, para matar o seu filho. Então Deus brada do céu e fala: Abraão, não precisa, né, eu sei que você me ama, que você me obedece, está aí o animal. Deus provê um cordeiro, uma ovelha para ser sacrificado no lugar do filho dele. Mas quando nós vamos em Hebreus, no capítulo 11, do verso 17 ao 19, não precisa abrir para não ficar muito longo, você pode ler em casa depois. Quando a Bíblia fala dos heróis da fé, a Bíblia coloca Abraão nesse hall de heróis da fé, e fala e cita justamente esse momento, que Abraão, e fala uma coisa interessante, porque às vezes a gente pensa, não, Abraão não ia matar o seu filho, Abraão sabia que alguma coisa ia acontecer, mas o escritor aos Hebreus fala que Abraão, de fato, ele ia matar o seu filho. E como que nós podemos ter a certeza? Porque o escritor aos Hebreus diz que o crer dele não era que Deus ia prover algo no lugar do seu filho, não, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Ele foi preparado para matar o seu filho, e ele tinha certeza que ele ia voltar com o seu filho, porque ele já tinha dito isso para os seus servos que estavam com ele, mas a certeza dele é que ele ia matar o filho, e Deus ia ressuscitar ele dos mortos. E daí nós encontramos Paulo falando que o Deus que Abraão creu e que fez com que ele superasse tudo era o Deus que ressuscita mortos. Outra expressão de Paulo falando quem é o Deus que Abraão creu, ele fala que ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. E quando nós pensamos nisso, nós logo vamos à criação de todas as coisas. Como que Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz que não existia nada, absolutamente nada. Era sem forma, vazia, e Deus fez existir tudo o que nós vemos hoje. Foi feito todas as coisas, simplesmente com o som de sua voz. Ou seja, é como se Deus chamasse a existência: haja luz, e a luz passou a existir. Haja isso, e passava a existir aquilo que Deus chamava a existência
E Deus é aquele que é poderoso para chamar à existência aquilo que não existe. Da mesma maneira que Deus era poderoso para chamar à existência de um ventre que não podia gerar filhos, um filho, que era o caso de Abraão. Deus podia chamar à existência algo que não existia, algo que era impossível, e gerar um filho num lugar que não tinha como. Esse é o Deus que Abraão creu, e que fez com que ele superasse momentos difíceis, e viver até mesmo contra a esperança, e conquistar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Um Deus que é todo poderoso. E nós precisamos pensar em nosso coração e nos lembrar em nossa mente de quem é o Deus que nós servimos. Não tem como eu ser cristão, não tem como eu servir a Deus, ao Deus verdadeiro, a pessoa de Jesus Cristo, e não acreditar que Deus é um Deus de milagre. Não tem como. É impossível, as coisas não batem. Ou eu creio em Deus e sei que Ele é um Deus de milagres, e esse é o Deus verdadeiro, e isso é o cristianismo. Porque se nós pegarmos todas as religiões, todas as maneiras de pensar, as filosofias, o cristianismo é o único que é baseado toda a sua crença, toda a sua doutrina, num fato miraculoso e num milagre de Deus, que é a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se eu não acredito em milagre, automaticamente eu não acredito no cristianismo verdadeiro que Jesus me ensina em sua palavra. Não tem como eu crer em Deus e não acreditar em milagre, e não acreditar num sobrenatural. Porque Abraão, Paulo falando a respeito de Abraão, fala que ele cria num Deus que é um Deus de milagres, e por isso que ele conseguiu viver até mesmo contra a esperança, e permanecer até Deus dar para ele aquilo que ele tinha prometido. Esses dias estudando, um tempo atrás, eu vi a frase de um homem que eu gosto de ouvir, chamado Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte a respeito disso. Ele fala: se você não crê nisso o quê? Que Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus de milagres, a sua crença, a sua religião, o seu cristianismo, seja o que for, é apenas uma filosofia moralista. É um costume, uma tradição. Ela não pode lhe dar esperança, não pode lhe dar conforto, não lhe dá nenhuma expectativa. Nós só podemos ter esperança em nossa vida porque nós cremos em um Deus que é um Deus de milagres. Nós só podemos ter esperança porque nós servimos a um Deus que é um Deus de milagres. Nós só podemos viver diante da situação em que nós vivemos e mesmo assim não pararmos, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Não é apenas uma filosofia vã, vazia, que me ensina bons costumes. O cristianismo vai muito além disso. O cristianismo é baseado em que Cristo ressuscitou, e isso é um milagre. Não tem como eu servir a Deus e não acreditar no milagre dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, queridos? Abraão creu. E na verdade, a grande questão do crer não é simplesmente crer, mas é no que eu creio. Não é simplesmente eu ter fé, mas é no que eu tenho fé. Por isso que Paulo, ele falando a respeito que Abraão, ele podia ter falado apenas não, Abraão creu. Ele tinha fé, um homem de muita fé, e nós hoje vemos as pessoas falando, não, eu tenho fé. Não, o fulano é um camarada de muita fé. Mas a grande questão não é eu ter fé, mas sim o objeto da minha fé. E por isso Paulo tem o cuidado de mostrar que Abraão creu, ele tinha fé. Mas Abraão mostra quem é o objeto da fé de Abraão. No que estava a fé dele? No Deus que é poderoso para ressuscitar os mortos e que traz à existência aquilo que nunca existiu. Esse é o Deus de Abraão. E esse é o Deus que eu e você cremos. O fato, a questão não é eu crer ou não crer, eu ter fé ou não ter fé, mas sim eu ter fé depositada na pessoa certa, no lugar certo. E no nosso caso, e na Bíblia, e no caso verdadeiro, é depositar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Nele. Porque eu posso ter fé num objeto, eu posso crer em uma outra pessoa, eu posso crer em uma filosofia de vida, mas como Nicodemos fala, isso não pode me dar esperança. Mas quando o objeto da minha fé é Jesus Cristo de Nazaré, que é o Deus que é poderoso para ressuscitar mortos, trazer à existência aquilo que nunca existiu, quando o objeto da minha fé é Ele, a minha esperança não morre,
porque ele não morreu. Ou melhor, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso eu posso manter a minha esperança, baseado no que ele fez e no que ele é. Amém, queridos? Amém. Além de Paulo falar isso a respeito de Abraão, né, de quem era o Deus que ele cria, isso é a base, é o fundamento para que a minha esperança não morra e para que eu permaneça tendo esperança. Ele fala de algumas coisas que Abraão viveu, fez ao longo de sua jornada, para que ele conseguisse vencer, para que ele conseguisse superar. 4 coisas Paulo fala aqui aos romanos a respeito de Abraão. A primeira delas está no verso de número 19, diz o seguinte: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. A primeira coisa é que Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Já sabemos que a fé de Abraão está depositada num Deus verdadeiro. Já sabemos que a fé de Abraão não está em qualquer lugar, mas sim está no Deus verdadeiro da palavra de Deus. E é importante você colocar a sua fé em Jesus, no Deus verdadeiro, e depois não permitir que a sua fé enfraqueça. O sentido dessa palavra enfraquecer é justamente desanimar. É justamente você desanimar de acordo com as coisas que vão acontecendo. E o contexto de que ele não enfraqueceu na fé é justamente o seu corpo, a sua situação, a situação de Sara, o tempo que já passou, a idade deles ficou avançada, mas mesmo assim ele diz que a sua fé não enfraqueceu. A sua fé não enfraqueceu. E é interessante porque Abraão demonstra uma fé, né, não fora da realidade, mas uma fé baseada naquilo que os seus olhos veem também. Ele sabe qual que é a realidade. Ele sabe o que está acontecendo. Ele olha para ele mesmo, para sua esposa e percebe que não tem jeito. Não dá para acontecer. Isso não vai se tornar realidade. Mas a fé dele não enfraquece porque ele lembra quem é o Deus dele. Nós precisamos aprender a olharmos para a nossa realidade, e mesmo que essa realidade diga algo contrário, não permitir que isso que diz algo ao contrário desanime a nossa fé, nos faça ficarmos enfraquecidos. Tem uma frase de um camarada que eu gosto muito, né, essa frase eu gosto muito, já citei aqui em outras séries, do Ariano Suassuna, que diz o seguinte: o otimista, ele é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E é uma verdade isso. O otimista é tolo. Se Abraão olhasse para a situação dele e falasse: não, eu estou velhinho, mas vai dar ainda. O otimista é tolo, ele viaja, ele delira, ele decola nos seus pensamentos. O otimista, ele é fora da realidade. Ele está além daquilo que pode ser normal. O otimismo, na verdade, ele foge um pouco da fé, porque às vezes coloca a certeza naquilo que ele pode fazer, naquilo que a circunstância está acontecendo. O otimista é um tolo. O pessimista é chato. É chato o pessimista, não é? Aquela pessoa que você fala: rapaz, vamos fazer isso que vai dar certo. Ih, rapaz, vai dar não. Tem jeito não. Daí você fala: não, mas então vamos fazer isso. Não, melhor nem começar. O pessimista é chato, e chato pra caramba. Mas o bom mesmo é ser um realista esperançoso, que é o que Abraão está sendo. Ele olha para ele e pensa: a realidade é ruim, mas mesmo assim a minha fé não vai enfraquecer. Eu continuo tendo esperança de que isso pode se tornar realidade. E eu e você precisamos ser assim. Nós precisamos olhar e entender que a nossa realidade não é fácil. Nossa realidade é complicada. Nossa realidade não é simples. Mas mesmo assim, eu mantenho a minha esperança que o Deus que está no controle de todas as coisas vai fazer isso passar. Amém, queridos? Seja um realista esperançoso. As situações da nossa vida, elas podem nos fazer enfraquecer na fé. Isso é um fato. Nós passamos ao longo de nossa vida várias dificuldades, vários empecilhos, muitas coisas acontecem, e elas têm esse poder de fazer a gente enfraquecer. Elas têm esse poder de fazer a gente desanimar. Nós estamos caminhando bem com Deus, mas de repente acontece um momento ruim. De repente acontece uma tristeza. De repente eu perco o meu emprego. De repente uma pessoa que eu amo fica enferma. De repente as coisas se complicam.
E essas coisas que são complicadas no nosso dia a dia, elas podem nos fazer enfraquecer na fé. Isso é um fato, e se nós negarmos isso, nós vamos estar sendo, um otimista tolo. É um fato, isso acontece, as dificuldades elas podem nos enfraquecer, mas também a Bíblia diz que as situações difíceis, elas podem nos fortalecer. Quando nós vemos o mesmo livro, carta de Paulo aos Romanos, um pouquinho na frente, no capítulo 5, o verso 3 e 4, olha que Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ao mesmo tempo que nós sabemos que as situações difíceis podem nos enfraquecer, a Bíblia nos diz que as mesmas situações difíceis, as tribulações, Paulo inclusive fala, por isso nós nos gloriamos nas tribulações, nós nos alegramos nelas, nós até mesmo ficamos felizes, porque segundo a Bíblia, as tribulações de nossa vida, elas produzem perseverança, perseverança, experiência, experiência produz esperança. Ou seja, a mesma dificuldade que pode me enfraquecer, pode me fortalecer. A mesma dificuldade que pode me fazer desanimar, pode me fazer animar. E nós precisamos aprender com Abraão, a olhar para as circunstâncias que nós enfrentamos, e não deixar que isso nos enfraqueça na fé. E não deixar que isso nos faça achar que não vai dar. Você não precisa fazer de conta que não tem nada acontecendo de ruim. Não, pode estar acontecendo coisa ruim, mas mesmo assim essas coisas ruins vão moldar o meu caráter. Eu vou me permanecer firme, vou permitir que essas coisas façam com que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo, e assim eu vou crescendo, e quanto mais eu cresço, mais forte eu fico e melhor eu enfrento as situações adversas da minha vida. É isso que a Bíblia está falando que Abraão fez. Quando as coisas vão mal, querido, nós precisamos conciliar duas coisas em nossa vida: a esperança, mas também a perseverança. Quando desanimamos, não perseveramos. É necessário, em tempos que os nossos olhos só veem a realidade difícil, nós mantermos acesa em nosso coração a esperança que não é baseada na circunstância, mas sim é baseada no Deus em que nós cremos. E também mantemos a perseverança, o continuar, o não desistir. O mesmo que as coisas aconteçam erradas, difíceis, eu vou perseverar, porque assim eu não enfraqueço na fé. E isso me ajuda a enfrentar tempos difíceis e faz com que a esperança mantenha-se acesa em meu coração. Amém, queridos? Para não perder a esperança, não enfraqueça na fé. Por isso é tão importante você alimentar a sua fé. Além de perseverar em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Aumente a fé em seu coração, ouvindo a palavra, meditando nela, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Não permita que esse tempo difícil que você enfrenta faça a sua fé enfraquecer, mas justamente aconteça o contrário, que você saia fortalecido de toda essa situação. Amém, queridos? Verso de número 20, olha o que diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Aqui é algo muito interessante, porque além dele não enfraquecer na fé, ele não duvidou por incredulidade. E aqui é algo que nós precisamos, eu meditando nisso daqui, rapaz, Deus tirou um fardo das minhas costas, vou ser sincero com vocês. Quero dizer que isso pode ser libertador para muitas pessoas, como foi para mim. Porque quando eu sempre li isso aqui de um jeito diferente, quando meditando nesse texto, nesse contexto, eu li e percebi que na verdade o que Paulo está nos dizendo é uma coisa extremamente libertadora para as nossas vidas. Porque ele fala que Abraão não duvidou por incredulidade. Não duvidou, vírgula, por incredulidade. Quando nós falamos de incredulidade, a incredulidade é justamente o oposto da fé verdadeira. Incredulidade é justamente o contrário da fé que Abraão tinha. É justamente o contrário da fé verdadeira que tem Cristo como objeto dessa fé, que é acreditar em Deus e em suas promessas. Quando a Bíblia fala de incredulidade, é justamente isso, ok? Toda vez que a Bíblia fala de incredulidade é isso, não acreditar em Deus e em suas promessas.
Mas daí a Bíblia diz que Abraão ele não duvidou por incredulidade. A Bíblia não está dizendo que Abraão não duvidou. A Bíblia está dizendo que Abraão não duvidou por incredulidade. Sabe por quê? Porque a fé verdadeira, ela pode vacilar. A fé verdadeira pode passar por momentos de vacilo. E nem sempre isso quer dizer que isso seja incredulidade. Às vezes nós estamos debaixo de algo que nós achamos que nós não podemos nunca questionar, nunca duvidar, nunca por que isso está acontecendo. Já ouviu isso? Às vezes nós achamos que a fé verdadeira, um camarada que é um homem de fé de verdade, é aquele que diante da dificuldade ele continua acreditando. Ele não fala nada, ele não duvida, ele não questiona, né? Não, ele é firme, ele é forte, ele é fiel. Mas quando nós lemos esse texto de Paulo aos Romanos e juntamos a história de Abraão e consequentemente a história de outros homens, nós percebemos que às vezes o duvidar não quer dizer que isso seja incredulidade. Não quer dizer que nós estejamos sendo incrédulos. Porque na verdade um dia nós estamos bem, não é? Um dia você está orando para Deus ressuscitar morto. Outro dia você está fugindo do demônio. Não é assim? Um dia a nossa fé está lá em cima. Outro dia a nossa fé está aqui embaixo. E a nossa vida é desse jeito, nós passamos por variações. A nossa fé, na verdade, ela varia. Nós passamos por momentos que estamos muito bem e por momentos que não estamos muito bem. Isso é culpa de Deus? Não. Não é culpa de Deus. Às vezes é culpa justamente nossa de deixarmos algumas coisas que são importantes para alimentar a nossa fé. Mas, querido, você pode passar por momentos em sua vida de dificuldade e você pensar, por que, Deus? Deus, eu não estou concordando com tudo isso que está acontecendo. Não estou entendendo, não estou concordando, não estou conseguindo entender o porquê que está acontecendo essas coisas. Porque quando a Bíblia fala que Abraão não duvidou por incredulidade, é que Abraão ele duvidou da circunstância, mas não de quem Deus era. Incredulidade é você não acreditar em Deus e naquilo que Ele prometeu que ia fazer. Abraão em nenhum momento duvidou de quem era Deus e do que Deus poderia fazer, mas às vezes de repente ele duvidou de como que essas coisas poderiam acontecer. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós percebemos isso, porque Abraão recebe a promessa, as coisas não acontecem, as coisas não vão para frente. Então chega um determinado dia que Sara chega para Abraão e fala, Abraão, tá ruim meu velho, não vai dar, pega a minha serva chamada Agar e tem um filho com ela. Vamos dar um jeito nessa situação. Vamos fazer com que essa descendência nasça. E Abraão olha para aquilo e fala, ok, vamos fazer. Não é que Abraão duvidava do que Deus iria fazer, mas de repente ele não sabia como Deus iria fazer isso. Tem um outro momento que Deus vem até Abraão e fala, Abraão, tua descendência é numerosa. E Abraão vai lá para Deus. Sabe, tem um servo meu aqui na minha casa chamado Eliezer, meu mordomo, camarada, gente fina. Não pode ser ele a minha descendência? Não pode ser ele esse que o Senhor prometeu e ele, ser a minha descendência e dele vir numerosa multidão? Deus fala, Abraão, não, é contigo mesmo. Você é velho, a sua mulher é velha, é com você que eu vou fazer essas coisas se tornarem realidades. A Bíblia está dizendo que os momentos em que Abraão duvidou do que poderia acontecer, não foi por incredulidade, não foi por não acreditar que Deus era poderoso para fazer aquilo, mas simplesmente porque ele é homem. E nós, às vezes, diante de situações, nós não sabemos o que fazer. Concorda comigo ou não? Por isso que às vezes nós temos algo para fazer e nós tentamos dar um jeitinho. Você nunca tentou dar um jeitinho para ajudar Deus? Só eu que faço isso. Já fazemos e iremos fazer muitas vezes, não é assim que funciona? Isso nem sempre quer dizer que você duvida do que Deus é poderoso para fazer, de quem Deus é, de que Ele é poderoso para cumprir. E muitas vezes a nossa dúvida não é incredulidade. A Bíblia diz que a dúvida de Abraão, ele não duvidou por incredulidade, mas às vezes ficou mal com a situação. Nós pegamos Jó, por exemplo. Jó não questiona Deus? Questiona ou não questiona? Questiona.
Nós pegamos vários homens de Deus ao longo da Bíblia que parece que quase faltam com respeito com Deus. Não é assim? Por quê? O que está acontecendo? Eu não concordo. Está errado. É quase como se a gente dissesse assim: Deus, eu sei o jeito melhor. Querido, nós precisamos entender que a fé verdadeira pode questionar, pode perguntar, pode às vezes não entender. E isso nem sempre quer dizer que você seja incrédulo. Nem sempre quer dizer que seja incredulidade da sua parte. Incredulidade é quando eu viro as costas para Deus e digo: Deus, eu não estou nem aí para o Senhor. Eu não acredito nem um pouco no que o Senhor pode fazer. Se o Senhor pode, não pode, se o Senhor existe ou não existe, para mim tanto faz. Isso é incredulidade. O que Abraão tinha não era incredulidade. Mas às vezes, no percorrer das coisas, nós tentamos ajudar Deus. Nós tentamos dar um jeitinho. E nem sempre isso é incredulidade. Amém, queridos? Abraão, no decorrer da sequência, ele passou por momentos difíceis, no decorrer da história. Enquanto as coisas aconteciam, a Bíblia nos dá a entender que ele não duvidou por incredulidade, mas por outra coisa, pode ter duvidado. E nós precisamos entender isso. Para mim isso foi muito libertador, porque às vezes a gente, na nossa vida, a gente questiona algumas coisas e pensa: meu Deus, que pecado, questionar Deus. Já pensou isso? Pensa: meu Deus, por quê? Eu não posso falar isso, eu tenho que aceitar tudo bem quietinho e ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que os homens de Deus não faziam isso. A gente tem mania de olhar para os homens da Bíblia e ver eles como super-heróis, ver eles como aqueles que não falharam, que não erraram, que não tinham dúvida, né? Como aqueles que só faziam coisa certa. Mas a Bíblia nos mostra o tempo inteiro de coisas que eles faziam que nós fazemos. Então Abraão, no tempo da jornada, da peregrinação, até ver a promessa de Deus se cumprir, ele não duvidou por incredulidade, mas às vezes ele tentou dar uma forcinha para Deus. Em tempos de que a esperança pode acabar, você pode até questionar Deus por que acontece, mas não se esqueça quem Deus é e o que Ele pode fazer. Amém, querido? Você pode questionar, perguntar, falar que você não entende, que as coisas estão erradas, que não é assim que funciona, mas em seu coração mantenha acesa a chama, que Deus é quem Ele é e que Ele pode fazer aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? No verso de 20, a parte B, na sequência de que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, diz que: mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, além de não enfraquecer na fé, não duvidar por incredulidade, ele se fortaleceu, né? Ele se fortaleceu no tempo da caminhada. E isso é muito importante nós fazermos. Muito importante nós fortalecermos a nós mesmos, a nossa fé, enquanto as coisas estão erradas erradas aos nossos olhos. E como que nós fazemos isso? A Bíblia diz que ele fez isso dando glória a Deus. E daí nós fazemos uma ligação com o verso 17, que mostra quem Deus é. Para nós nos fortalecermos em nossa fé em tempos de caminhada, de jornada, para que a esperança não acabe em nosso coração, nós precisamos aprender a tirar os olhos de nós e das circunstâncias e colocarmos os olhos em quem nosso Deus é. Em tudo que Ele já fez, em tudo que Ele prometeu, em tudo que a Bíblia diz a respeito dEle, de que Ele está no controle de todas as coisas. E quando nós pensamos essas coisas, nós nos fortalecemos. Nós fortalecemos a nossa fé. Se nós ficarmos pensando: ai meu Deus, está difícil, ai está ruim, ai está complicado, ai você viu o jornal que falou isso, você viu que o fulano falou aquilo, no meu WhatsApp chegou isso, e nós vamos enfraquecendo na fé. Mas quando nós, mesmo sabendo de tudo isso, nós colocamos os nossos olhos fitos naquilo que Deus diz, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é, nós nos fortalecemos em nossa fé. E isso nos ajuda a termos esperança. Querido, em tempos difíceis, que a esperança quer morrer no seu coração, foque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos em Deus. Tire os seus olhos das coisas, das circunstâncias, dos acontecimentos, das notícias, e coloque os seus olhos na pessoa do nosso Deus. E lembre-se de quem Ele é e de tudo que Ele te prometeu. Ok, queridos?
Verso 21 diz: e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Além de tudo isso, a Bíblia diz que Abraão estava plenamente convicto. Mas quando a Bíblia fala plenamente convicto, é a certeza acima da absoluta. É algo ao dobro, ao quadrado, né? É uma certeza que vai além daquilo que nós podemos imaginar. A Bíblia diz que Abraão, ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Mesmo olhando para a circunstância, mesmo às vezes tentando dar uma mão para Deus, né, para que se cumprisse aquilo que Deus prometeu, ou seja, ele tinha certeza que Deus ia cumprir, ele não sabia como, então vai que de repente eu tenho que ajudar, né, para cumprir o que Deus está falando. Ele tinha certeza absoluta de que Deus iria fazer o que ele prometeu. Ele só não sabia quando seria, como seria e aonde seria, mas ele tinha certeza que isso ia acontecer. E nós precisamos aprender a ter essa certeza em nosso coração, estarmos plenamente convictos, não importa quando, aonde ou como, mas Deus vai fazer. Isso é fé. Isso é certeza das coisas que se esperam, em convicção de fatos que se não veem. Isso é a fé que a Bíblia nos ensina a termos. É a fé que o Evangelho pode trazer ao meu coração. A fé de que nós estamos convictos de quem Deus é e de que Ele vai fazer. Não é que Ele pode, é que Ele vai fazer. Não importa quando, não importa como e não importa onde, mas Ele vai fazer. Nós vivemos um tempo, uma geração que nós achamos que fé é determinar as coisas. Concorda comigo? Fé é você determinar que Deus vai fazer tal coisa em tal dia, em tal lugar, em tal hora. Esse é o camarada que ora e levanta a voz e muda a voz e fala: Deus, eu determino. A gente acha que isso é fé. Não, isso não é fé. Fé é você ter certeza que Deus vai fazer, não importa quando, não importa como e não importa onde. Ter fé não é determinar, ter fé é você ser submisso à vontade de Deus e esperar o dia que Ele vai fazer as coisas, mas tendo plena certeza em seu coração que Ele vai fazer. Abraão viveu assim. Abraão, a Bíblia diz que ele venceu, creu contra a esperança, porque ele não enfraqueceu na fé, porque ele não duvidou por incredulidade, o coração dele não se encheu de incredulidade em nenhum momento. Ele se fortaleceu e ele estava plenamente convicto. Quando você enfrenta situações adversas em sua vida, querido, tente manter essas coisas acesas em seu coração. Tente manter acesa no seu coração quem é o Deus que você crê. Tenha certeza de quem Ele é e do que Ele pode fazer por você. Amém? Olha o verso 22, o que diz: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. A maior bênção de Abraão não foi ter o filho, mas foi ser salvo. A maior bênção que Abraão recebeu não foi a promessa de um filho e de uma grande, que seria pai de uma grande multidão, de uma grande nação, mas sim que isso lhe foi imputado para a justiça. E quando nós vemos o contexto, nós sabemos que Paulo está falando de salvação, de vida eterna. Por mais que Abraão tenha crido contra a esperança e se tornado pai de multidões, a maior bênção que ele recebeu foi justamente a certeza de sua salvação. Foi morar no céu com o nosso Deus, é estar com Ele por toda a eternidade. E nós precisamos entender que por mais que nós possamos ser abençoados, não existe nada mais abençoador para a minha vida e para a sua vida que a certeza de que Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou, e isso me dá a certeza da salvação. Olha o que diz na sequência o verso de número 23, 22, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Paulo vai escrevendo e fala, isso não está escrito apenas por causa de Abraão, mas isso também está escrito por causa de vocês, porque isso também é para alcançar vocês. Isso o quê? A salvação por meio da pessoa de Cristo Jesus. Ele continua falando, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus,
nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Querido, nós precisamos entender que a maior bênção que Abraão recebeu foi a salvação por meio daquilo que Jesus fez por ele, mesmo vivendo antes. E para mim e para você também é a mesma coisa. Para mim e para você, nós precisamos manter acesa em nosso coração a esperança de que Jesus um dia voltará para nos buscar e que nós estaremos juntos com Ele no céu para todo sempre. Nós precisamos manter acesa essa certeza de que Jesus, Ele foi entregue por causa de nossas transgressões, Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Porque Jesus morreu e ressuscitou, hoje eu e você podemos ter esperança em nossos corações. Porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós podemos hoje ter a mesma esperança que Abraão teve diante da circunstância da sua vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, na sua primeira carta, diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós mantemos a nossa esperança nas coisas dessa terra, se nós mantemos a nossa esperança naquilo que é passageiro aqui, nós precisamos manter a nossa esperança naquilo que Deus ainda vai fazer. Naquilo que Ele já fez e naquilo que Ele vai fazer. No que Ele já fez foi morrer e ressuscitar. No que Ele ainda vai fazer, vai voltar para nos buscar, para vivermos eternamente com Ele. E de repente, querido, nós olhamos para as nossas vidas e não temos esperança nenhuma de que podemos ser salvos. De repente você olha para a sua vida e vê que não há esperança nenhuma de ser salvo. Mas quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele nos mostra que a nossa esperança não pode estar em nós, mas sim tem que estar no que Jesus fez por nós. Você olha para você e não vê esperança, mas você olha para Cristo e você vê certeza que nele os seus pecados são perdoados e nele você pode viver eternamente no céu para todo sempre. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar para nós orarmos, para encerrarmos. Não perca a esperança, amado. Não perca a esperança. Às vezes passamos por situações que a esperança acaba, que olhamos ao nosso redor e nada acontece, nada tem como acontecer. Como Abraão. A realidade às vezes é dura. Não fuja da realidade. Mas não perca a percepção de quem é o Deus que você serve, do que Ele pode fazer. Não tenha incredulidade no seu coração. Tenha plena convicção de que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Eu quero orar pela sua vida para que Deus traga esperança ao seu coração. De repente seu coração está adoecendo por causa das situações que nós enfrentamos. A esperança tem se adiado e seu coração está adoecendo. Pode ser por causa da pandemia. De repente você pode olhar para o seu casamento e não ter esperança. De repente você pode olhar para a sua família, seus filhos. Você pode olhar para a nossa nação, para o mundo. De repente você pode olhar para uma enfermidade que você enfrenta, para um desemprego, e não ver solução para tudo isso. E a esperança se acaba. A intenção dessa série de mensagens é trazer fé ao seu coração para você enfrentar tudo isso. E eu quero orar para que Deus traga esperança ao seu coração, para que Deus enche o meu e o seu coração com a esperança que nos faz ir além, com a esperança que nos faz vencer a adversidade, com a esperança que faz com que a gente seja vitorioso como Abraão foi. Feche seus olhos, querido. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a sua vida diante de Deus. O que você tem passado, aquilo que tem tirado a sua esperança. Seja sincero com Ele. Nós aprendemos que não é pecado, não é incredulidade você questionar Deus. Não é incredulidade você perguntar por quê. Não é incredulidade você falar que não concorda. Incredulidade
verdade é você virar as costas para esse Deus e falar: Deus, não estou nem aí para o Senhor. Seja sincero com Ele. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, Deus, hoje, e pedimos que diante de Sua palavra, diante do que nós aprendemos nessa noite, da história de Abraão, que mesmo sem ter expectativa nenhuma, somente a Sua palavra, os olhos dele viam o contrário, e mesmo assim creu contra a esperança, e conquistou, e foi vitorioso, e superou. De repente as pessoas que estão aqui, que me ouvem, Deus, estão vivendo sem esperança, sem expectativa. De repente elas olham para a realidade delas e não percebem como sair de tudo isso, não percebem uma porta aberta. Não há porta aberta, não há escape, não tem o que pode ser feito. A minha oração é que nessa noite, diante de Sua palavra, o Senhor encha esse coração da mesma fé que Abraão teve, da mesma certeza que ele teve, que ele venha se lembrar quem é o Deus que ele crê, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que traz à existência o que não existe, o Deus que prometeu. E que essa fé traga esperança a esse coração, de que Deus é poderoso para mudar a situação. Se Deus é poderoso para ressuscitar mortos e trazer à existência o que não existe, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Pai, essa pessoa que está sem esperança nesse momento, encha o coração dela com a esperança que vem do céu, com a esperança que vem do céu, com a esperança não baseada nas coisas, mas fundamentado em quem o Senhor é e no que o Senhor prometeu para as nossas vidas. De repente tem pessoas que olham para elas mesmas e pensam: eu nunca serei salva, eu nunca irei para o céu, não há perdão para mim. Deus, que essa pessoa possa entender que Jesus morreu pelos pecados dela e ressuscitou para a sua justificação, e ressuscitou para que um dia ela também ressuscite e possa morar no céu com o Senhor. Deus, que a nossa esperança não esteja em nós, nem nas coisas, mas estejam no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu oro e abençoo cada vida no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus, que Deus possa encher seu coração de esperança, que você possa sair daqui crendo que Deus é poderoso para nos fazer sair dessa pandemia, nos fazer sair de toda e qualquer situação que você tenha enfrentado. Não perca a esperança.